Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda de volta. Venho trazer para vocês aqui uma coisa que é muito importante, que eu comecei a realmente entrar mais a fundo desde que a gente começou essa série aqui, Influência em Construção. Começamos no dia 12, na verdade é 12 que eu tive a ideia, né? E hoje são 30, então vai 2 semanas e meia. Finalmente, olha, eu briguei mais muito. Fiz aquele outro cama que eu mostrei. Fiz esse aqui ontem, que eu tava tentando entender, né? Tipo, pegar todos os projetos para realmente organizar. Porque eu fiz isso no início desse ano, organizei tudo, só que durante, né, o tempo vai passando, aparecem novos projetos, eu incluo novos produtos, consultoria, e tudo isso vai acumulando até que você olha e o calendário tá uma loucura, né? Então, o que eu fiz? O que chamo tipo de você reestruturar, né, a vida digital, vamos dizer, reorganizar todo, né? Com relação a celular, então eu aproveitei que esse aqui chegou, né? Eu ia trocar de celular, então aproveitei para organizar, para começar a fazer isso. E também que eu troquei, né? Que por conta desse projeto, eu decidi, eu tinha passei 3 anos com o Tab S8 Ultra, o grandão, e eu percebi que o tamanho dele me impedia de fazer muita coisa. Por exemplo, esse aqui agora eu estava até fazendo um teste, né, para viagem, para saber se ele ia dar na minha mochila, e ele dá perfeitamente bem na minha mochila. Então, eu peguei e troquei com o marido, né, esse aqui é o novo desse ano, o S10 Plus. Então, esse aqui é o mais novo que tem. Daí eu troquei com ele. Sim, meu marido é maravilhoso. Aceitou trocar, porque ele também não usa mais só para assistir algumas coisas, então ele não tem muito problema. Agora eu uso para trabalhar, né? Então, eu aproveitei para realmente reorganizar muita coisa. E aí, precisei entrar a fundo, gastei um bom tempo, investir um bom tempo em aprender mais sobre as técnicas, porque eu sempre senti que eu tinha problema em seguir horário de calendário, assim. Então, eu não entendia, né? Isso pra mim nunca deu certo. Eu sempre fiz tasks, né? Que são tarefas. Então, aí eu comecei, inclusive, agora a anotar, né? Por exemplo, isso aqui foi na segunda-feira. Isso aqui é da semana, né? Que eu tenho que fazer durante a semana. Mas, basicamente, funciona assim. Isso aqui é a técnica que chamam de task batch. Então, tipo, que você bota ali a tarefa da semana, ou tarefa do mês, e aí tu vai, conforme teu flow, né, tu vai pegando alguma coisa para fazer. Então, tem as principais, né, e tal, tu sabe que é para urgente, e as que não são. E tem, como eu falei, tem essas aqui, que são as diárias. Então, eu tenho aqui, esse era o que sempre funcionou para mim. Eu descobri depois de um bom tempo brigando, né? Nossa, paguei mentorias caríssimas para tentar organizar o meu tempo da minha agência. Então, eu sempre seguia na agência um calendário ali com horários, né? Até porque tem colaboradores, tem os freelancers, tudo que trabalham. Então, você precisa realmente seguir mais ou menos os horários. Só que isso nunca foi muito bom pra mim. Eu sempre, nossa, tipo, eu me sinto presa. Tanto que é por isso que eu amo viajar e por isso que eu trabalho 100% online. Porque tem coisas que me prendem, que me sentem. Quando me sinto presa, eu não consigo. Eu não consigo funcionar direito, vamos dizer assim. Então, depois que eu deixei de lado, né, que eu realmente foquei nos meus projetos, eu criei essa lista aqui, essa lista de tarefas, e eu comecei a funcionar muito melhor. Então, para mim era muito mais satisfatório fazer um chequezinho aqui, ó, chega aqui, um feito, né? Então, para mim, começou a ir muito mais rápido. Então, eu chego no dia, olho, faço a tarefa, ó, e consigo fazer muito mais rápido.
concentro completamente nessas tarefas, e aí depois tem umas tarefas aqui extras que eu posso estar fazendo depois. Então, isso aqui foi o que eu fiz, né, na segunda-feira. Ontem, foi terça-feira, eu fiz isso aqui. E hoje eu basicamente, bati o pé e disse que eu ia terminar esse negócio. Eu comecei a fazer aqui algumas coisas hoje. Mas aí, isso aqui eu tava testando caneta, começou a falhar. Mas aí eu comecei a encucar, que isso que eu comecei a fazer ontem aqui. E eu pensei, não, dessa vez eu vou terminar, né, o calendário, porque não é possível, gente. Tipo assim, alguma coisa tava errada. E realmente eu descobri que o melhor método para mim é o time blocking junto com o task batching, que é o quê? Você bloquear em blocos, né? Não é que tipo você vê, se vocês vissem como era o meu calendário quando eu tinha só agência, era uma loucura. Então, agora com o time blocking, nossa, para mim eu olho, além de ser mais, sabe, de ser mais bonito, dá um alívio, mas dá um alívio. Então, olha ali, tem o diário, assim, né, um geral, e aí tem as tarefas. Aí as tarefas, elas estão aqui, por agora, só que eu tô trazendo elas para o meu tab. Então, essas tarefas aqui, que tem aqui, elas são um pouquinho mais de cada projeto, né, então eu vou trazer elas para o meu tab. E aí eu comecei ontem a reler, eu já tinha lido antes, voltei a reler o Hábitos Atômicos. Inclusive foi por conta disso que eu bati o pé hoje que eu iria terminar de uma vez por todas de fazer isso. Até porque, como eu fui bem produtiva na segunda e na terça, então hoje eu estava mais tranquila, que eu sabia que realmente hoje eu teria tempo, né, para fazer qualquer coisa que eu quisesse. Então, ontem eu voltei a ler de novo Hábitos Atômicos para entender melhor, até porque eu nessas 2 semanas ali, eu assistia um pouquinho disso, de produtividade, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, e não chegava a um fator, né? Então, ele fala o quê? Que você tem que ser melhor 1% todos os dias. Então, por conta de voltar aqui nesse livro, agora eu decidi que eu realmente vou fazer mais, vou, claro, terminar ele, né? De novo, totalmente, e vou seguir exatamente a mesma ideia de você ser melhor 1% todos os dias. Não precisa fazer tudo, ser perfeito, mas pelo menos ser 1% melhor. Então, eu botei o calendário, que é uma coisa que eu não gosto muito, mas então eu decidi, por exemplo, treino, eu não tenho horário pronto, certo de treino, então, por conta dos hábitos, eu decidi um horário para o treino, eu decidi um horário para a leitura do livro, porque tá lá no meu tasks, mas, gente, tipo, eu deixava tanto que eu já boto errado, que eu deixo ele por último para ler livro, e eu acabava que eu realmente não lia, eu dava prioridade para outras coisas, e aquela coisa, sempre, se você ficar, prioridade isso aqui, isso aqui, isso aqui, tu nunca vai, né, ir fazer alguma coisa que é necessário. Então, seguindo aqui, isso aqui me abriu muito a mente, agora me viu realmente, me mostrou realmente onde eu tava errando, né, e eu tô muito aliviada, te oriento a ler esse livro, porque para mim, que sempre tive problema, né, assim, de realmente seguir tarefas e tudo mais, entendi, entendendo o time blocking e o task batching, eu entendi que não é um problema, tá tudo bem eu não funcionar para uns horários, mas eu funciono com tarefas, e tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem eu não querer fazer uma tarefa agora, eu querer priorizar outra tarefa, sabe? Então, tá tudo bem. E isso alivia tanto aquele sentimento de culpa, né, que a gente tem. Então, eu separei os que eu faço, vamos dizer assim, os que eu tenho fixo todo dia, mas não que eu tenho fixo todo dia, não é exatamente porque são as tarefas, né? Mas, assim, para mim, o que eu
eu funciono. Eu não consigo, por exemplo, começar uma tarefa agora de um nicho e depois ir para outro nicho. Então, eu tenho 3 nichos grandes, que são marketing, viagens e hobby. Então, o que eu fiz? Eu consegui encaixar todos os meus projetos nesses 3 grandes nichos. E aí eu separo um dia na semana de acordo com eles. Por exemplo, um dia só de marketing, um dia só de hobbies e um dia só de milhas. Porque assim eu penso, porque quando eu começo a trabalhar em algo, eu foco, eu fico naquilo o dia inteiro, eu não vejo o tempo passar, sabe? Então, tipo, inclusive que eu precisei botar aqui, fiz exatamente esse, porque esse é o importante pro geral, né? Pra você saber a hora que você tem que comer, levantar pra comer, dar uma pausa, né? Tipo, na hora que você vai dormir. Então, tipo, pra mim, esse calendário ele tá perfeito exatamente pra isso, que são as minhas obrigações que eu preciso criar hábitos. Então, por conta de criar hábitos que eu organizei o meu calendário. Como vocês estão vendo, a cor dele é a cor eu segui a cor da minha paleta de cores que eu tenho da minha marca, ó. Viu? Isso aqui também é marketing, né? Isso aqui tipo, que é para vocês sempre, você sempre tá usando as cores que é para vocês grudar na cabeça de vocês, ó, ver essa cor, já lembra de mim, entendeu? Então, no meu calendário tem exatamente as cores da minha marca também. E então, quando eu olho para ele, né, eu sei ali, tipo, para eu não perder o horário, para criar hábitos. Eu sei que no início vai ser difícil, talvez eu tenha que colocar tudo no alarme no calendário, no celular, né? Pode botar no calendário também, mas eu preferi não colocar, que é para depois não sentir sobrecarregada, sabe? Então, talvez eu bote no celular ou só imprima ali e deixe aqui disponível do meu lado para eu realmente lembrar aqui, ó, tipo, sabe? Senão eu vou acabar, o tempo passa, eu vou acabar, tipo, bagunçando. Mas os hábitos são assim, né? Para criar hábitos, você não é de uma hora para outra, então é com um pouquinho a cada dia. Então, eu realmente queria compartilhar isso porque tá sendo uma mudança incrível para mim. E quando a gente cria um projeto, quando a gente vai adicionar alguma coisa na nossa vida, a gente precisa ter uma organização, né? E a organização, ela precisa encaixar na pessoa que você é. Então, sempre tive uma organização, mas ela nunca se encaixou na pessoa que eu sou. Então, nunca foi prazeroso para mim estar seguindo aquilo, porque não era realmente, para mim, não parece que eu estava fazendo obrigação, sabe? Por mais que eu gostasse das tarefas, era muito ruim chegar em um momento, tem que parar porque agora no calendário tá para fazer tal coisa. E isso me perdia, então meu raciocínio parava, eu acabava me distraindo e aí já era. Então, façam isso, tem muitos vídeos aqui. Eu pensei até em explicar, mas eu não sou a melhor pessoa para explicar sobre isso. Existem vários vídeos, vários mesmo, se você jogar ali. Eu tenho uns aqui que eu gostei muito. Essa menina aqui, ela tem um detalhezinho bem legal. Esse menino aqui foi o primeiro que eu vi, que eu gostei mais, porque eu queria exatamente isso. Eu queria alguém que me ensinasse exatamente como funciona o time blocking e o task batch, porque assim, são 2 métodos diferentes. Tem pessoas que só usam um de cada. Eu uso os 2, porque os 2 se encaixam perfeitamente para mim. Então, quando você você ir atrás, né, joga ali produtividade e descobre, entendeu? Porque é sensacional. Eu fiz as outras coisas que também, eu já limpei todo o meu e-mail. Se você entrar no meu e-mail, não tem nada, tá limpo. Eu fiz um declutter, que o pessoal chamam para digital, né, que é para você limpar, organizar algumas coisas. As minhas fotos não consegui ainda organizar tudo, mas no celular tá limpo. O celular aqui, se olhar nas minhas fotos não tem nada, porque eu já tirei tudo, eu vou tirando foto
E eu vou botar um dia na semana sempre, porque agora eu tiro foto, eu faço os vídeos, é como eu tô fazendo agora. E aí eu simplesmente já quero fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então eu faço aqui, eu já quero botar ali pra publicar e tudo mais. E então eu quero botar um dia só pra realmente esvaziar o meu celular, tirar as fotos. E aí, pra onde elas vão? Vão todas para o Google, o OneDrive, que é o que eu uso, como eu falei. Eu não tenho... Aqui, ó. Eu não tenho... Olha só as fotos. E isso aqui, eu consegui fazer as fotos para o artigo que eu quero escrever. Primeiro artigo, que vai ser sobre a viagem para o Réveillon de Edimburgo. Então... Ainda tá, isso aqui é de outro vídeo que eu tô fazendo sobre o festival que eu fui, um evento de marketing. Mas o meu próximo passo também é organizar o meu OneDrive, que tá meio bagunçado, e depois olhar os HDs. Mas o que eu organizei também, que me aliviou um pouquinho mais, finalmente eu consegui organizar aqui o OneNote. Então, o meu OneNote agora, ele tá, os blocos dele aqui, mas ainda não tá tudo aqui, ó. O que eu vou fazer? Isso aqui eu tava organizando de um jeito, hoje eu descobri que o melhor, né, ou na verdade ontem, escrevendo aqui. Então, com essa ajuda desse livro aqui, eu escrevi aqui umas coisas, e aí eu percebi que eu prefiro primeiro colocar assim, ó, separado. Então, por exemplo, viagens. Aí eu entro em viagens, aí vai ter aqui as marcas, né, os projetos que eu tenho sobre viagem. Então, vai ter tudo separado aqui, blog separado. Então, aqui eu separo tudo para poder aqui eu criar as anotações, né, tudo que eu preciso. E assim não fica uma bagunça. Então, por quê? Porque eu decidi que o OneNote, ele vai ser para fazer as anotações, até porque ele tá no computador, né? Eu posso, sincronizar. E no Tab, eu vou usar o Samsung Note para arquivos de livros, PDF e outras anotações. No caso, quando eu estiver fora, não estiver no computador, né? Então, ao invés de eu anotar no OneNote, eu anoto no Samsung Note, que ele fica mais rápido para mim. Então... Eu decidi fazer desse jeito. Então, são uma das coisas que eu já consegui arrumar até agora, né? E tudo isso por conta da viagem. Olha só, tudo isso, a minha vida toda mudou por conta desse... eu tô reaprendendo, vamos dizer assim. Eu tô começando de novo, realmente, como se eu estivesse começando do zero no digital, porque dessa vez eu tô começando pelo básico do básico, que é a organização. Por quê? Porque viagens eu sei que tem muito, né? Uma das coisas que talvez o influencer de viagem ele encara que outros não encaram, que é muitas fotos, muito documento, né? Para poder organizar. Então, não tô falando que os outros não fazem isso também, os outros fazem, mas não tem tanto quanto, né? A pessoa que vai viajar, a gente volta com milhões de fotos da viagem. Então, eu já voltava com bastante, imagine agora eu vou voltar com mais. Então eu preciso urgentemente continuar. Só que aí eu tava tentando forçar as coisas, né? Por exemplo, a foto, eu tava tentando forçar. E aí eu passava um dia inteiro, metade do dia, perdido só olhando as fotos. Então, com ele agora, é o melhor o quê? Passar um dia inteiro, perder um dia inteiro, ou 1% cada dia. Entendeu? Então é o que eu vou fazer agora. Tudo eu vou organizar pensando em 1% cada dia. Então, eu vou criar uma tarefinha aqui, que eu vou passar para o meu tab, que aí aqui vai ter todos os dias, eu vou estar dando uma arrumação nas fotos, que até o final do ano eu vou conseguir estar com isso tudo organizado. E já preparei um sistema para organizar as fotos da viagem, né? Porque daí, pelo menos nessa viagem já começa já tudo bem organizado. Então, dali para trás é que eu vou ter esse processo ainda. Mas é isso. Espero que eu tenha adicionado algo na tua vida
né? Porque realmente mudou muito e tá mudando muito a minha. Então, te vejo no próximo vídeo aí e continua acompanhando. E vamos juntos criar novos hábitos, vamos juntos realmente desbravar a internet e ganhar com o teu conteúdo, né? Ganhar com o conhecimento, com o nosso conhecimento, tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Beijo!